como você nunca viu. Uma molécula chamada antraquinona permite controlar o fluxo elétrico das moléculas do DNA humano, transformando-as em interruptores, especificamente um interruptor de DNA que liga e desliga a luz dentro de uma molécula. Está pronta a primeira chave de DNA totalmente controlável, capaz de ligar e desligar o fluxo de eletricidade dentro de uma única molécula. É bem sabido que o transporte de cargas é possível no DNA, mas, para fazer um dispositivo útil, deve ser possível ligar e desligar o transporte de carga. E os pesquisadores atingiram este objetivo modificando quimicamente o DNA. Eles também podem adaptar o DNA modificado como uma ponta de prova para medir reações ao nível de moléculas individuais. Isso fornece uma maneira única para o estudo de reações importantes envolvidas em doenças ou reações de fotossíntese para novas aplicações de energia renovável. O interruptor elétrico de DNA foi construído modificando apenas uma das letras do DNA, a saber, adenina, timina, guanina e citosina, com outro grupo químico chamado antraquinona. A antraquinona é uma molécula com uma estrutura de 3 anéis de carbono que pode ser inserida entre 2 pares de bases. Ela contém também o que os químicos chamam de grupo redox, uma referência à redução, ou ganho de elétrons, e oxidação, ou perda de elétrons. Com isto, a hélice modificada DNA antraquinona pode deslizar livremente entre os degraus que compõem a escada da hélice dupla do DNA, dando-lhe uma nova capacidade de ganhar ou perder elétrons de forma reversível. Os pesquisadores agora pretendem usar o interruptor de DNA para criar nanodispositivos que serão inseridos no corpo humano. Semelhante a esta tecnologia de controle de moléculas existe a optogenética, em outras palavras, o controle da mente por meio da luz. Você já deve ter visto aquelas lâmpadas que emitem uma luz para atrair insetos para a morte. E se você pensa que somente os insetos podem ser controlados pela luz, sinto muito em dizer que você está completamente errado. Superficialmente, a optogenética pode permitir que um controle remoto seja utilizado para manipular cérebros humanos. Como? Usando feixes de luz. Através deste controlador de luz, você pode pressionar um botão para adormecer instantaneamente. Se você se machucar, pode desligar os receptores de dor em seu cérebro pressionando outro botão do controle. Ou o controle pode ser usado para manipular as diferentes funções motoras de seu corpo. Pessoal, as armadilhas sempre têm iscas maravilhosas e é por isso que os animais caem nelas. Segundo os pesquisadores, esta nova técnica de controle da mente poderia ser usada para tratar doenças cerebrais relacionadas ao envelhecimento, como a doença de Alzheimer ou de Parkinson. Mais que isso, poderia ser usada para tratar a cegueira, tratar anomalias cardíacas e até doenças psiquiátricas. Parece tudo muito bom, não é mesmo? Agora imagine essa tecnologia sob o controle de um governo tirano. Não consigo pensar em outra coisa a não ser em um bando de zumbis com as mentes controladas remotamente. A optogenética é uma técnica que possibilita a ativação de neurônios específicos no cérebro humano, por meio da interação entre luz, genética e bioengenharia. Foi criada em 2005 e consiste em utilizar a engenharia genética para tornar um conjunto de tecidos biológicos sensíveis à luz, controlando a atividade dos neurônios
e alterando a informação genética de um ser vivo por meio da exclusão ou inserção de informações no seu código genético. Mas como podemos tornar os tecidos cerebrais humanos sensíveis à luz por meio da exclusão ou inserção de informações no código genético humano? Ora, basta pensarmos em vacinas obrigatórias em escala global. Covid-19 te faz pensar em alguma coisa? Lembre-se, a optogenética é um meio de controlar as células do cérebro humano. Os neurônios são as unidades fundamentais do cérebro e do sistema nervoso. Eles são as células responsáveis por receber informações sensoriais do mundo ao nosso redor, enviando comandos motores aos nossos músculos quando estamos em movimento e transformando e retransmitindo os sinais elétricos em cada etapa intermediária. Essas células cerebrais são recipientes de armazenamento vivos com portas denominadas canais iônicos. Essas portas separam as células de seu ambiente interno, atuando como uma barreira para o exterior. Se um neurônio recebe uma entrada forte o suficiente, as células abrem suas portas, criando uma corrente elétrica que se ramifica para seus outros neurônios vizinhos, comunicando informações. É assim que os neurônios se comunicam e é dessa forma que essas redes criam memórias, emoções e comportamentos. E as técnicas optogenéticas sequestram esse processo. Nos estudos optogenéticos, os cientistas pegam o código genético dos neurônios que desejam estudar e adicionam um novo código a ele. O novo código permite que esses neurônios produzam proteínas especiais, chamadas opsinas, que respondem a um tipo específico de comprimento de onda de luz. Na neurociência, essas proteínas são usadas para controlar a atividade dos neurônios. Quando as opsinas entram no cérebro humano, todos os neurônios deverão ter opsinas. Com a técnica adequada, os cientistas podem escolher onde colocar a opsina, em um tipo específico de neurônio ou em um local determinado no cérebro. Isso significa que é possível estabelecer exatamente quais neurônios do cérebro humano devem ser controlados. Quem tem ouvidos que ouça. Novidade como você nunca viu.